Panorama Entrevista está de volta. Hoje conversamos com o padre Fábio de Mello. Padre Fábio, queria saber sua opinião sobre uma questão que é muito atual. A igreja, principalmente no Brasil, houve uma época em que ela foi muito concreta, inclusive com uma inserção política muito grande, movida pela teologia da libertação. Hoje ela se afasta um pouco disso, como o senhor mencionou, e prioriza o lado espiritual, inclusive com a vertente carismática. Qual é a posição que o senhor acha que a igreja deveria ter em questões que são tão hoje recorrentes no dia a dia do homem e das mulheres? Aborto, eutanásia, pesquisas com células-tronco. Eu tenho muito medo dos extremos. Tenho medo de uma religião que esqueça que nós estamos na Terra. Tenho medo de uma religião que esqueça que nós vivemos uma esperança eterna. E tenho medo mesmo, porque a grande questão é a escatologia, né? Quando você vive, quando você constrói a sua experiência humana em torno de uma esperança futura, é muito natural que a gente induza as pessoas a esquecerem as esperanças de agora. E com isso você tem um processo de alienação, você tem um processo de esquecimento da realidade. Por outro lado, se você também tranca este ser humano apenas numa realidade humana e não produz nele a capacidade de sonhar, de esperar e de projetar, porque o bonito da escatologia futura é justamente a capacidade de esperar, é ser expectante. Aí você tem um outro problema também, porque ambas mutilam. E eu acredito que a proposta seja Jesus, quando você pega a palavra de Jesus, ele está o tempo todo preocupado com a realidade, mas ele também está na preparação da realidade, ocupando-se do futuro. Então, a maneira mais inteligente que nós temos de conduzir o processo religioso é reconciliar essas vertentes. Nós precisamos tratar das questões que são urgentes da humanidade, mas nós também precisamos nos recordar que nós somos seres espirituais, que nós carecemos de beleza. É a expressão de Frei Beto que eu gosto muito, né? Nós temos fome de pão, mas a gente também tem fome de beleza. E eu acredito que a religião tenha como reconciliar essas duas coisas. Padre Viola. Nós estamos vivendo uma fase chamada por um filósofo francês de turboconsumismo. Já não é hiper, é turboconsumismo. E com um fenômeno de ascensão e decréscimo, uma variação muito grande. Hoje, algo é transformado num produto, amanhã já não vale mais. Nessa relação da mídia, há um fenômeno de mercado também. Você já vendeu mais de 1 milhão de CDs, vende livros. E é um limite muito delicado onde você anuncia o Evangelho e o momento em que você se torna um produto a ser consumido. E também a questão dos meios. Diz um autor que o meio pode comprometer a mensagem. E esse risco como você gosta da precariedade, você convive e parece ter consciência do risco que é se ser reduzido a um produto de consumo que é desejado e depois pode cair reduzidamente só nessa relação de consumidor e produto. Como você vive isso no seu cotidiano? É desastroso porque acaba afetando a compreensão que a gente tem da gente mesmo, né? É o que Nietzsche dizia, né? A caixa de ferramenta e a caixa de brinquedos, né? Eu ainda prefiro morrer sendo caixa de brinquedos, que não tem utilidade nenhuma, mas tem significado. E no momento em que eu sou reduzido a um produto que precisa ser utilizado, que precisa ser comercializado e vendido, eu me sinto então mais um produto desta grande sociedade que descarta o tempo todo as coisas. O que eu tento fazer para eu ficar bem diante de tudo isso? Porque eu não tenho como mudar o mundo, né? Então eu tenho, quem sabe, como mudar o que eu sinto do mundo. Eu procuro estabelecer a minha produção, tudo aquilo que eu realizo, tendo como única preocupação o significado da coisa. Eu não vou fazer um livro porque a editora me pediu, eu não vou fazer um CD porque chegou a hora, não. Eu quero fazer aquilo que para mim tem significado. Eu acho que o único jeito que a gente tem de driblar os perigos da utilidade e do consumismo é a gente fazendo manter o significado, que é aquilo que nos sustenta, né? Eu posso muito bem vender 1 milhão de cópias, hoje eu tenho a alegria de ser um dos autores mais vendidos do Brasil. Alegria mesmo, porque se vende muito pouco livro no Brasil, vocês sabem disso. E agora eu trabalhando com outras editoras, quando eu comecei a ver os números que são sucessos no Brasil, eu fiquei um pouco assustado. E de repente eu entrar dentro desse mercado com uma credibilidade dos meus leitores, né, para vender
o mesmo tanto de livros, o mesmo tanto que eu vendo de CDs, então isso para mim foi uma surpresa. E às vezes me assusta a própria urgência do público, né? Às vezes no lançamento de um livro eu estou autografando e a pessoa pergunta, quando vai sair o próximo, pai? Então, por gentileza, não queira o próximo, né? Queira o significado desse, porque pode ser que eu já não tenha mais nada a dizer depois. Se esse significado não evolui, se esse significado não cresce dentro de mim, ele vira utilidade. E eu ainda quero ter significado. Em momento algum você se sente refém desse processo, do sucesso, do êxito? Você não se sente refém disso? Eu pedi uma caroninha aqui nessa questão, porque existe essa formulação teológica, né, de estar no mundo sem ser do mundo, que essa presença da igreja na mídia se derivou estar na mídia sem ser da mídia. A Canção Nova, por exemplo, tenta, né, não veicular nas suas propagandas, ela não tem propaganda de álcool, né, ela vive da contribuição, né, dos seus associados, né, outras não conseguem fazer isso, mas é possível estar na mídia sem ser da mídia, sem estar contaminado por isso? É sempre um risco, Marcelo, é sempre um risco porque, volta à sua última questão, toda vez que você tem uma sociedade que tem facilidade em objetificar as relações, seja ela, né, dentro o diretor da minha gravadora em relação ao meu trabalho, o diretor da editora, quando eu saio do meio cristão, eu quase que não tenho o direito de exigir que ele pense do mesmo jeito que eu, mas por outro lado eu não posso esquecer quem sou eu. Então, a partir do momento que eu dou os meus passos fora do meu contexto cristão, cresce dentro de mim ainda mais a responsabilidade de deixar claro quem sou eu. Então, até o dia de hoje, quando é que eu me sinto objetificado? Eu me sinto no momento em que eu percebo que a pessoa me encara como alguém que vai satisfazer uma necessidade, por exemplo, um autógrafo, uma foto. Eu acho que não é nenhum problema a pessoa querer isso. Mas no momento que você está no meio de uma multidão, que todos querem a mesma coisa, não tem como você não sentir um objeto. E aí entra a questão da mídia, porque como é que eu estarei lá sem ser dela? No momento em que eu conseguir permanecer fiel ao que eu sou. Em que eu não tiver medo de contrariar alguém, porque olha, isso não é momento para isso, o meu papel não é esse, eu não fiquei padre para dar autógrafo, isso não é o mais importante da minha missão. E se você sair daqui chateado porque não tirou a foto, ou porque não pegou o autógrafo, é você que precisa mudar a sua maneira de compreender as coisas, não sou eu. É você que precisa reconfigurar a sua forma de me enxergar. Aí é possível estar sem ser, desde que a gente tenha esse equilíbrio. Padre Fábio, quando o senhor fala das relações humanas, que olhar o senhor tem para a família e para o casamento? Olha, é um olhar assim, um olhar que me devolve, né? Eu sempre digo que eu sou fruto de um processo amoroso que deu certo. Meu pai e a minha mãe, dentro da precariedade que era própria deles, né, foi um casal que conseguiu até o final dar certo. Eu acredito nisso. Eu acredito na estabilidade das relações humanas, desde que as pessoas estejam conscientes dos significados que as pessoas têm. Porque vai chegar um momento em que a gente não serve para nada um para o outro. E esse é o momento de segurar, então, o que a gente é um para o outro, né? Eu perco a minha utilidade como pessoa. E hoje eu tenho muito medo, porque as relações humanas são muito pautadas a partir das utilidades. O casamento ele tem ficado muito difícil, os vínculos duradouros estão cada vez mais raros, porque as pessoas se dispensam com muita facilidade. Deixou de corresponder à minha expectativa, deixou de corresponder àquilo que eu queria de você, então vai embora, que você não me serve mais. O meu olhar é amoroso, e todo olhar que é amoroso é também preocupado, né? Porque a gente acaba tendo um receio de onde isso vai parar. Quando você tem, por exemplo, a notícia de que 2 crianças são esquartejadas pelo próprio pai e a madrasta, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, o que está errado dentro desse contexto, né? O que nos falta? E essas relações que deveriam ser de sustento, de segurança para nós, acabam não sendo mais. A família deixou de ser um lugar seguro. A casa não é um lugar mais em que a gente pode voltar com a segurança de outros tempos. Então, um olhar amoroso, gostaria que fosse cada vez mais a exemplo daquilo que foi para mim, e ao mesmo tempo preocupado, porque acho que alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa dentro de nós precisa ser restabelecida. Padre Fábio, eu gostaria também